Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Muito boa noite! Como é que vocês estão? Tudo bem? Neste exato momento, transmissão ao vivo da nossa semana do INSS. São 19 horas, horário de Brasília, horário do Brasil. Eu sou o professor Rodrigo Bezerra e nós estamos, a partir deste momento, ao vivo, transmitindo aqui diretamente dos estúdios do Sérgio Recife. Para todos vocês que estão nos vendo nesse momento, um grande abraço. Um beijo, você que está se preparando para concurso do INSS. E esta semana ela foi pensada, ela foi analisada, ela foi projetada para quê? Para que nós, professores, pudéssemos juntos, né? Eu, você, os demais professores e você que está nos vendo agora, nós pudéssemos analisar algumas questões do CESP-UNB, do SEBRASP, né? Eu sempre digo que eu vou demorar para chamar o CESP de SEBRASP, né? De tantos anos chamando de CESP-UNB, algumas questões que são controvertidas, algumas questões que são interessantes, algumas questões que trazem alguns posicionamentos divergentes, digamos assim, da maioria das pessoas, da maioria, digamos, dos gramáticos, algumas questões que são diferentes do posicionamento, pelo menos, da teoria mais consolidada. Então, seja muito bem-vindo à nossa semana do INSS. Eu quero logo dizer a você que você aproveite, você que está se preparando. Nossos cursos estão com um maravilhoso desconto. Tá? Quantos por cento de desconto nós temos aí? Né? Estamos trabalhando aí com cerca de 30%, 35% de desconto em nossos cursos. Então você entra aí, tá? Clique, veja que nós temos cursos preparatórios para o INSS. Logo você pode ainda adquirir um curso durante essa nossa semana do INSS com um excelente desconto e iniciar a sua preparação. Nós temos cursos isolados, cursos completos, etc e tal, tá bom? Vamos começar? De antemão, mais uma vez, eu sou o professor Rodrigo Bezerra, de Língua Portuguesa. Eu sou o autor dessa gramática que vai aparecer para você aí na tela, nossa gramática, que se encontra na nossa 7ª edição, tá? E se você precisar de alguma bibliografia de apoio, eis aqui um exemplar, eis aqui uma obra para que você possa utilizar como estudo, tá bom? Espero que você esteja bem, animado, alegre, como eu sempre costumo dizer no início das nossas aulas. Receba aí nosso cordial, fraterno e carinhoso abraço, tá bom? Vamos começar? Vamos começar? Veja, eu vou começar chamando a sua atenção para uma questão de interpretação de textos do CESP-UNB, tá bom? Dê uma olhadinha comigo nessa questão aqui, vamos dar uma olhadinha. Olha só, o CESP me deu um texto, tá? E ele me pergunta o seguinte, olha só. A partir da conjunção mas, subtende-se, eu vou destacar este verbo, subtende-se da organização das ideias no texto, que um processo de longo prazo pode não dispor de sólidas fundações antes de ser definitivo. Você olha, lê e faz como é isso? Rodrigo, professor, por onde é que eu vou para uma situação dessas? Veja, esta não é uma questão controvertida, mas ela é uma questão recorrente na prova do CESP. Então, você que está indo para o INSS, ou você que está indo para algum concurso ministrado pelo CESP-UNB, fique ligado nesses processos de quê, professor? De inferências, de subentendidos. Há um verbo de que o CESP gosta muito, que é depreender. Então você vai ver muitas questões do CESP que começam assim, depreende-se do texto. Ou então, infere-se do texto. Ou no caso aqui, subtende-se do texto, tá? Ou da organização das ideias. Professor, em que seara o CESP se encontra? Na seara das ideias implícitas do texto, tá? Na seara daquelas ideias que não estão claras. Eu preciso parar, refletir, raciocinar para poder chegar a uma determinada conclusão. Veja que coisa interessante. Ele diz que a partir da conjunção mas. Onde é que ela está? Professor, ela está aqui, ó. Observem, ela está na última linha do nosso texto aqui, tá? Olha só, ele diz, as conquistas tecnológicas alcançadas no século XX,
que avançam cada vez com maior rapidez e precisão, contribuíram para acelerar esses processos de integração. Acrescento que a globalização ainda está longe de ter assumido seu formato definitivo. Veja, ele diz que está longe. Trata-se de processo de longo prazo. Observem que ele, o que é que ele faz? Ele ratifica, confirma o que ele disse aqui atrás, ou seja, ainda está longe de ter assumido o formato definitivo. É um processo de longo prazo, observem, mas, e aí eu chamo a sua atenção aqui, vem comigo aqui, preste atenção, porque a conexão do mas, o que é que ela faz, professor? Ela me abre a perspectiva para a análise do conteúdo de uma relação, no mínimo, de contraste. Ela abre-me a perspectiva de eu enxergar o período não mais na relação linear em que eu venho. Ele afirma e diz, é processo de longo prazo. Mas, ora, se ele está me dizendo que é um processo de longo prazo, mas que já dispõe de sólidas fundações, qual é a minha expectativa? Eu vou mudar a sentença. Aqui comigo, olha, eu vou mudar a sentença. Eu digo assim, imagine que eu diga assim, é uma criança, vamos supor que eu esteja falando de uma criança do Brasil, eu digo, é uma criança brasileira que possui 5 anos de idade, mas que já fala inglês fluentemente. Qual a expectativa que eu crio no mas? Qual é a ideia implícita que está aí? Qual é a ideia implícita? Eu digo assim para você, olha, não deixe de ir para a festa da sua empresa, mas vá vestido a caráter. Qual é a ideia que está subentendida? Qual é a ideia que não está explícita? Porque a ideia explícita é que eu estou pedindo para você ir para a festa da sua empresa que você vá vestido a caráter. Qual é a ideia implícita, o que não está escrito? Quando eu digo é uma criança de 5 anos, mas que já fala inglês, a ideia implícita é de que eu deixo a expectativa de que crianças de 5 anos de idade brasileiras comumente não falam inglês. Se eu digo para você, vá para a festa da sua empresa, mas vá vestido a caráter, eu deixo implícita a ideia de que você ou outras pessoas podem ir à festa da empresa, ou poderiam ir e não estarem vestidas a caráter. Essa é a ideia implícita que eu tenho. Tá? Essa é a ideia implícita. Então vejam, olha para cá. Se ele me diz que trata-se de um processo de longo prazo, mas que já dispõe de sólidas fundações, qual é a ideia implícita? De que processos de longo prazo talvez não disponham de sólidas fundações. Entenderam a ideia? Porque ele está dizendo, é processo de longo prazo, mas que já dispõe de sólidas fundações. O que é que eu espero? Que processos de longo prazo, a ideia é subentendida, que processos de longo prazo, em geral, não apresentam sólidas fundações. Olha o que ele afirma aqui, a partir da conjunção mas, subtende-se da organização das ideias no texto que um processo de longo prazo pode não dispor de sólidas fundações antes de ser definitivo. Olha, isso aqui era uma questão, é um item julgado completamente como certo. Professor, vai cair isso aqui na minha prova? Claro que não. Isso aqui caiu numa prova. Mas isso pode cair em outra prova minha? Pode. Claro. Prestem atenção nessas ideias. Cuidado com as palavras. Por exemplo, depreende-se. O que é depreensão? É uma conclusão. É uma extração que eu faço de ideias a partir de. Infere-se do texto, conclui-se do texto. Ideia subentendida, ideia que está implícita. Eu não vou nem entrar aqui numa questão que eu poderia até falar de pressuposto ou de subentendido, porque quando ele fala aqui de subentendido, veja que ele diz assim, pode não dispor. Ele não afirma que não dispõe. Ele pode não dispor. Por quê? Porque o subentendido é uma análise subjetiva do texto. Não confunda com
pressuposto, já que o pressuposto é uma ideia necessariamente válida, implícita, mas que precisa ser válida. Por exemplo, quando eu digo assim, João parou de fumar, qual é a ideia implícita? João fumava. Isso é o pressuposto, porque o pressuposto é a ideia subentendida, verdadeira, válida, para que a sentença, João parou de fumar, ganhe efetivamente validade no plano das ideias. Tudo bem? Então eu não queria começar com uma questão controvertida. Eu queria começar com uma questão recorrente, para a qual, ou questões recorrentes desse tipo, para as quais você precisa estar muito atento. Combinado assim? Vamos para a próxima, vamos para a próxima. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha para cá, olha para cá. Veja, saindo disso aqui, eu vou pegar uma questão polêmica do CESP-UNB. Prestem bem atenção, porque eu vou orientá-las na maneira como você vai responder a esse tipo de indagação. Não é simples, mas, professor, pode acontecer na minha prova? Pode. Se acontecer, pode ser o divisor das águas. Tá? Vejam só. Quem estuda para concurso, quem vai para concurso público e estuda a língua portuguesa, ele precisa ter duas regras muito claras na sua cabeça. Quais são elas? Corta para o slide, por favor. Veja. Existem duas fórmulas, eu costumo sempre tratá-las assim. Vou colocar aqui a primeira fórmula e vou colocar aqui a segunda fórmula, tá? Que são muito recorrentes em provas de concurso. Quais são elas, professor? A primeira fórmula é a fórmula do verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto associado ao se, e a segunda fórmula do verbo intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação associado ao se. Qual comportamento que eu devo ter? Professor, se for em relação à primeira fórmula, pronto. Acho que tivemos um probleminha de conexão, foi isso? Tivemos um problema de conexão, já restabelecido, já voltamos, numa boa. Probleminha com a questão da internet, tranquilo. Vamos voltar aqui ao nosso raciocínio, tá? Então, olha só. VTD com VTDI, volta para cá para a tela. Então, olha só. O que é que eu tenho aqui, professor, com VTD ou VTDI com si? O si é a partícula apassivadora, tá? E o que é que vai acontecer? Esse verbo aqui, ele vai concordar com o seu sujeito. No caso, o sujeito é passivo, concordar com o seu sujeito passivo. No caso da segunda fórmula, o que é que eu tenho? Eu tenho o si como índice de indeterminação do sujeito, tá? E este verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Ora, se eu tenho o índice de indeterminação do sujeito, o nome já está dizendo. Eu estou diante de quê? De sujeito indeterminado. Pronto. É isto aqui que a gramática normativa prega. É isto aqui, tá? Professor Rodrigo, o CESP, como é que ele pensa nisso aqui? Assim, até um certo caminho. Venha cá comigo, vamos voltar para cá. Olha só. Em uma primeira questão, vamos lá. Ele diz, o trecho muito pouco sobre a vida em suas regiões mais recônditas é complemento da forma verbal sabe. Olha, presta atenção. Aí, veja que interessante.
Eu vou liberar para você o gabarito. Qual é o gabarito desse item aqui? Olha só. Gabarito oficial do CESP-UNB. Errado. Ô, professor, o senhor discorda desse gabarito? Não, errado mesmo. Por quê, Rodrigo? Porque olha só, quando ele diz, mas até hoje se sabe muito pouco, olha, quem sabe, sabe alguma coisa. VTD com si. Quem é o si aqui? Partícula apassivadora. Veja, eu estudei para concurso, eu estudei para concurso, o que é que acontece? Eu sei que quando eu tenho VTD com si, o que acontece? O termo com quem o verbo transitivo se relaciona não é o seu complemento mais. Ele é o complemento da voz ativa. Quando eu passo para a voz, quando eu migro para a voz passiva, o que é que acontece, professor? Esse termo se torna um sujeito passivo. Você que está me vendo agora, numa frase bem simples, corta para cá para eu escrever para o pessoal, olha só, numa frase bem boba, né? É aquela história do aluga-se apartamento, apartamento, tá? E o alugam-se apartamentos, tá? E o alugam-se apartamentos, numa estrutura bem simplória, tá? Então vamos lá. Esse termo que está aqui não é complemento do verbo transitivo direto. Não é. Mas, professor, esse verbo não é transitivo direto? Sim. Mas não se esqueça de que o complemento do VTD na voz passiva, ele se converte para sujeito. Aliás, esta é uma das grandes características do objeto direto. Qual é a grande característica do objeto direto na língua portuguesa? A carga de passividade. O que é que significa essa carga de passividade? A possibilidade de você verter, de você passar o objeto direto para a voz passiva na função de sujeito. Essa é a grande característica. Então, esse termo aqui, ele é sujeito, ele não é mais considerado o complemento verbal. Muito bem, volta para cá. Perfeito. Vamos ver agora uma outra questão do CESP. Vamos ver outra questão. Mesma coisa, olha só. No trecho assim se faz um livro, a expressão livro exerce a função de sujeito. Gabarito do CESP-UNB. Certo. Gabarito certo. Professor, o senhor concorda? Concordo. Concordo sim com isso. Por que, Rodrigo, esse termo livre é o sujeito? Olhe, quem faz alguma coisa. Só que ele está associado ao si. Quem é o si? Partícula passivadora. Logo, o que é um livro é o sujeito. É o sujeito. Tá? Perfeito. Ou seja, bate com aquilo que a gente está conversando. Numa boa. Tá? Qual é a regra, professor? Eu quero frisar porque agora eu vou entrar na polêmica. Tá? Qual é a regra? Olha para cá. Olha para cá. Olha para cá. A regra é essa, Esses caras que estão aqui, eu vou até mudar aqui para o meu, esses carinhas que estão aqui, obrigatoriamente vão fazer o quê? Vão concordar com o seu sujeito passivo. Por isso que você viu isso aqui, por isso que você vê a flexão do verbo, alugam-se, para concordar aqui, aluga-se no singular para concordar com apartamento. Boa, professor. Aí veja. Aí eu chego a esta questão do CESP-UNB, que foi aplicada numa prova do STF. Tá? Aplicada numa prova do STF. Veja só. Preservando-se a correção gramatical do texto, bem como a sua coerência argumentativa, a forma verbal mudam-se, poderia ser empregada também no singular, na linha 4. Aí você vem para a linha 4. Vamos lá. A linha 4 é aqui, essa linha daqui, Aqui, Tá aqui, na linha 4. Aí quando você lê, você vai dizer assim, na economia, por exemplo, aliás, eu quero ler o parágrafo inteiro. Veja, hoje o sistema isola, atomiza o indivíduo. Por isso, seria importante pensar as novas formas de comunicação. Mas o sistema também nega o indivíduo. Na economia, por exemplo, vejam,
O sistema é o sujeito, ó. Isola, atomiza. É o sujeito também aqui. Por isso seria importante, o que é importante? Pensar as novas formas de comunicação. É o sujeito aqui, ó. Mas o sistema também nega. O sistema é o sujeito, o indivíduo. Na economia, por exemplo, mudam-se os valores de uso concreto e qualitativo para os valores de troca geral e quantitativa. O que é que o CESP disse? Que eu posso chegar aqui no lugar de mudam-se e colocar muda-se. E eu escreveria corretamente, muda-se os valores. Perfeito. Quando você chega aqui, professor, qual é o gabarito desta questão aqui? O gabarito é certo. Aí você olha e faz, não é possível, professor. Não, é possível, foi o CESP que disse, eu não estou dizendo que sou eu não, tá? O CESP disse lá, é correto. Aí você vem para cá e faz, professor, que foi o que eu mais recebi. Aí vem aqui, vem cá, aí o professor fala, professor Rodrigo, mas pelo amor de Deus, isso aqui, esse muda-se aí, esse mudam-se, ele não é um verbo transitivo direto, quem muda, muda alguma coisa, isso, associado a um si, isso. Esse si não é a partícula passivadora, isso. Os valores aqui não é o sujeito passivo, isso. Então, por que o CESP está dizendo que pode escrever muda-se os valores? Sinceramente, vem para cá. Porque nós não temos uma diretriz que norteie, que guie. Nós não temos uma lei que organize essa questão das provas de concurso público no Brasil. Você poderia me perguntar, ou alguém que está me vendo agora, assim, professor Rodrigo, mas isso aqui não é possível, não? Preste atenção. Foi possível, sim. Durante algum tempo, alguns autores, Mário Barreto, é um autor famosíssimo em gramática, fala sobre isso. Tá? Outros autores, como o próprio Napoleão Mendes de Almeida, toca nisso. Tá? Só que isso é coisa antiga. Isso é coisa arcaica. O próprio professor Said Ali, ou Said Ali, fala, mas isso é coisa muito antiga, em que eles vão dizer, eles vão pregar que em determinados contextos é possível criar-se um índice de indeterminação do sujeito, presta atenção, com um VTD e um si, aplicando para esse si um índice de indeterminação do sujeito. Qual o grande problema disso? É que ninguém sabe que contexto. É por isso que esta regra morreu no tempo. Morreu no tempo. Para você não dizer, mas Rodrigo, isso nunca existiu. Existiu. Só que hoje, o coro gramatical mais largo que nós temos é de que o verbo transitivo direto vai se flexionar quando ele está associado ao si para concordar com o sujeito passivo. Esse é o coro mais largo. Tá? Então, assim, aí você pergunta, Rodrigo, e o que é que você acha que falta para o CESP? Coerência. Por que coerência? Porque se as duas questões acima ele considera o termo como sujeito, ele jamais poderia ter feito esse tipo de indagação. Ele jamais poderia ter ressuscitado isso. Jamais. Ele poderia ter feito isso. Aí você vai dizer, Rodrigo, beleza, mas pelo amor de Deus, professor, fiquei nervoso, agora fiquei nervoso, eu estou indo para o concurso, eu faço o quê? Faço o que eu estou dizendo para você fazer aqui agora, de acordo com o CESP. Se cair esse tipo de indagação para você, olha, vem cá, vamos lá aqui, vamos lá aqui. Apareceu lá na sua prova. Compraram-se novos livros para a biblioteca. Não vou escrever biblioteca tudo. Pronto. Se alguém perguntar, veja, porque a pergunta só pode ser essa. Porque eles não vão perguntar, eles não podem perguntar nada mais. Se aparecer isso, fica ligado. Aparecer um VTD com si, tá? Porque veja só, a grande indagação deles vai ser sempre voltar para o singular. Sempre. Porque isso é regra básica da língua portuguesa. Quem escreve sabe disso. Então, volta para cá. Aí alguém chegou aqui, o CESP perguntou para você, olha,
Compraram-se novos livros. É possível trabalhar-se também com o singular. Comprou-se novos livros, indeterminando o sujeito. Responda certo. Responda certo. Mesmo que na hora dê aquele tilt na cabeça, dê um curto-circuito, responda certo. Professor, o senhor concorda? Não. Não concordo. Tá? Discordo cabalmente. Mas eu vou fazer o quê? A gente está aqui para quê? Para aprender, para aprender não, para discutir português ou passar no concurso. Você está aqui para passar no concurso. Para passar no concurso, você responde de acordo com o que o outro quer. Combinado assim comigo? Numa boa, eu preciso disso para vocês. Agora veja, aí você vai dizer, ô Rodrigo, ô professor, então corta para cá. Eu esqueço essas fórmulas aqui? Não, nunca, jamais. E tenha muito cuidado com essa segunda aqui, ó. Cuidado com esta. Professor, tem alguma pegadinha para ela? Não, não tem. E eles adoram essa segunda fórmula aqui, viu? Eles adoram. Quer ver? Olha aqui, ó. Acho que eu trouxe para você, olha só. Não é uma questão polêmica, mas é uma questão extremamente recorrente do CESP-UNB. Muito recorrente. Qual é, Rodrigo? Essa daqui, ó. Corta para cá. Olha só. Na linha 8, a flexão de singular em não se trata, está no singular, terceira pessoa do singular, deve-se ao emprego do singular em um regime. Veja, bastava olhar lá. Olha lá para o texto. Olha lá para o texto. Ó. Tá aqui, ó. Não se trata de. Ora, se eu trato de, isso é transitividade indireta com a preposição de, ó aqui é a preposição. Só que ele está associado ao se. Quem é esse se, professor? Índice de indeterminação do sujeito. Quando você visse isso, acabou. Era só chegar aqui e escrever assim, ó, errado. Errado. Por quê? Porque ele não tem nada que dizer que a flexão do singular deve-se ao emprego do singular em um regime. O que é que ele está dizendo? Que um regime é o sujeito, e o sujeito aqui é indeterminado. É por isso que eu estou chamando a sua atenção para aquelas duas fórmulas. Agora, qual é o cuidado? É que na fórmula, cadê? Volta para cá, aqui, ó. É que na primeira fórmula, você tem que ficar ligado com aquilo que eu disse a você. Tá? O que foi que eu disse a você? Olhe, abra o olho, porque é possível que eles façam pergunta a respeito do se como índice de determinação, e o esquema vai ser sempre aquele com o verbo no plural, tá bom? Vamos voltar para cá. Outra questão com a qual vocês vão ter que ter muito cuidado. O CESP-UNB adota um posicionamento que nem todas as bancas adotam. O posicionamento do CESP não é errado. Preste atenção. Quando é errado, eu digo, está errado. Quando é justo, eu digo, ó, é possível, é certo, é aceitável, é admissível. Qual é? Tenham muito cuidado. Eles amam fazer perguntinhas sobre supressão de preposição ou supressão do nexo prepositivo. Na preposição. É aquela perguntinha, posso tirar? Olha, eu vou ali, vou arrancar aquela preposição. É possível tirar a preposição? Aproveito para chamar a sua atenção. Olha aqui, ó. Chamar a sua atenção. Tenham bastante cuidado na parte de regência, com alguns verbos que se apresentam tanto como VTD quanto como VTI, com o mesmo sentido. Ou seja, eu altero a predicação do verbo, mas não altero a semântica do verbo. Por exemplo, o verbo atender. Cuidado. O verbo atender pode ser VTD, pode ser VTI, com a preposição a, não muda nada. Tá? Não muda absolutamente nada. Então, ter muito cuidado. Abdicar, eu posso abdicar algo, abdicar de algo. Tá? Gozar de desfrutar, eu posso gozar algo ou gozar de algo. Renunciar, eu posso renunciar algo ou renunciar a algo. Não muda sentido, mas muda a regência. Tenham cuidado, porque eles amam fazer perguntinhas sobre esses caras.
Fique atento ao verbo satisfazer. Quem satisfaz, satisfaz algo ou a algo. Tanto faz. Tá? Então, ó, olho vivo nesse tipo de pergunta, nesse tipo de indagação. Então, volta para cá. Então, ó, qual é o esquema deles? Amam fazer perguntinha de retirada de preposição. Tá? Vai, tira a preposição. E pode. Calma. Vai com calma. Olha só o que eu trouxe para vocês aqui deles. Ó, ó. Eles colocaram. O probleminha está aqui, ó. Ó, ó. Observem. Tá? Por aí afora. A grande brincadeira deles é essa preposição daqui, ó. Tá? É a grande brincadeira deles. Vamos lá. Professor, quais são as perguntas? Primeira pergunta. Tá aí para você. O emprego da preposição de, e não há dúvida de que, justifica-se pela regência, eu quero falar um pouquinho disso com vocês daqui a pouco, da forma verbal a. Isso aqui é indagação para você responder em 2 segundos. É o tempo de a mão baixar e escrever a resposta. Por quê, professor? Porque se eu estou ali com o verbo haver, não há dúvida, eu estou aplicando quem? Eu estou aplicando, olha para cá, eu estou aplicando o verbo haver no sentido de existir, e o verbo haver, lembrem-se, não se esqueçam disso, tá? Quando eu aplico o verbo haver com o sentido de existir, ocorrer, realizar-se, acontecer, tá? Eu não queria nem colocar esse realizar-se aqui, mas tudo bem, vamos lá, tá? Ó, não se esqueçam, tá? Esse carinha daqui, ele é impessoal, ele é transitivo direto, ele fica na terceira pessoa do singular, pela impessoalidade dele, tá certo? Não se esqueçam, ele admite o, a, os e as para substituição do objeto direto. Não se esqueçam, ele é transitivo direto. Tá? Então, quando ele diz aqui para mim, ó, volta para cá, quando ele diz assim para mim, não há dúvida, esse carinha daqui é VTD. Dúvida aqui é o objeto direto do verbo haver, tá? Pronto, então aqui já chegou aqui errado, morto. Errado. Tá? Agora vejam, a pergunta interessante é a 2. Por quê, professor? Leiam. Como na sequência há um complemento oracional, a omissão da preposição de em não há dúvida de que também estaria de acordo com as exigências da norma escrita culta. Qual é o gabarito dado pelo CESP-NB? Certo. Tá? Professor Rodrigo, o senhor concorda com este gabarito? Sim. É justo. Não é toda banca e nem é todo gramático que defende isso. Mas, professor, de que é que ele está falando? Volta para cá, vejam. Ele diz que há um complemento. Qual é o complemento, Rodrigo? Isso aqui, ó. Vou apagar isso aqui para você. Deixa eu apagar tudo aqui. Vou destacar para você. Qual é o complemento? Esse aqui, ó. Ele começa aqui e continua. Que os Estados Unidos e pau chegaram. Esse é o complemento. De quem, professor? Do substantivo, ó. De dúvida, tá? Que o substantivo. Logo, se trata de que ele não falou, não precisa. Isso se trata de quê? De um complemento nominal, tá? Qual é a norma gramatical para complementos nominais? Vem cá. Não se esqueçam. Eu vou usar o exemplo do complemento nominal, mas poderia ser qualquer termo aqui. O complemento nominal, ele pode ser, eu vou colocar aqui, ó, termo simples, tá? Ou ele pode ser uma oração. Que, na verdade, quando eu digo que o complemento nominal ele é uma oração, é aquela oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Professor Rodrigo, qual é o entendimento do CESP que eu também defendo, tá? Qual é? Quando se trata de complemento nominal formado por termo simples, corta para cá, ó,
Se o termo for simples, ele tem preposição obrigatória, tá? A preposição é obrigatória. Quando o complemento é oracional, a preposição ela é facultativa, tá? Ela é facultativa. Como assim, professor? Veja, não é comum, tá? Não é comum. O comum hoje é usar a preposição, mas a ausência, ou seja, a omissão, ela não está errada. Então, por exemplo, eu falo assim, ó, eu estou certo de que o governo é lá alguma coisa. Ou então eu posso falar assim, ó, eu estou certo que o governo assim, 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 assado. A omissão do dia. O professor vai ter sempre, vocês gostam disso, né? Professor Rodrigo, vai ser sempre o dia? Não, qualquer preposição que introduza complemento nominal oracional. Ansioso. Ele está ansioso porque o governo, sei lá o que, alguma coisa. Ou ele está ansioso que o governo. Não tem problema algum. As duas construções são corretas e aceitáveis. Então, professor Rodrigo, como é que eu faço para ficar ligado nesse tipo de coisa? Para eu ficar esperto nesse negócio? Qual vai ser a pegadinha, talvez, deles? É sempre assim. Você vai ver atrás um nome, e aí olha para cá, corta para cá. Quando a gramática normativa fala de nomes, são 3 categorias para nomes. Quais são as categorias? Os substantivos, os adjetivos e os advérbios, tá? Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, ó, vai ter um nome, e em seguida a este nome, você vai ter um complemento em forma de oração. Como é que eu sei que o complemento é em forma de oração? Vai ter verbo. Olha só, olha aqui, ó. Corta para cá, olha aqui, ó. Não há dúvida de que os Estados Unidos da América chegaram mais perto do que nunca, etc, 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 etc. Gravou, anotou, guardou para você no coração. Ótimo, 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 ótimo. Então, eu não tenho o que dizer, mas eu concordo, mas eu quero que você fique atento a esse tipo de coisa. Combinaram assim comigo? Volta para cá. Veja. Lá vem questão polêmica de novo, tá? Lá vem questão bronca de novo. Adianto logo a vocês. Eu não estou aqui para justificar, quer dizer, eu estou aqui para fazê-lo passar no concurso do INSS e ajudar você. Mas eu não vou ficar aqui, eu concordo com o CESP, isso, aquilo. Não, eu não concordo, eu não vou concordar. O que eu concordo, justifico, está aqui numa boa. Por exemplo, essa questão aqui caiu na prova da DPU, acho que foi DPU. Se eu não tiver errado, DPU. Uma questão de concordância. Eu discordo veementemente do gabarito. Já conversei com vários professores, com vários colegas, tá? Batemos papo. Eu sinceramente, isso até me agride. Sinceramente, isso me agride. Agride a minha inteligência. Primeiro que o CESP pegou um texto da internet, qualquer texto. Não se tem nem referência. Por quê? Porque quando se vai fazer uma prova, a gente tem que procurar um texto que seja uma referência. Um autor que seja uma referência. Né? Se você não sabe nenhum, sei lá, você não conhece nenhum autor, parta para os clássicos da nossa literatura, que você vai ter boas referências. Parta para Machado de Assis. Né? Usa um Manuel Bandeira, uma poesia de Manuel Bandeira. Usa um Drummond da vida. Mas aí pegaram um texto qualquer da internet, mal feito, diga-se de passagem, e fizeram a seguinte pergunta. Olha para cá. Veja. Seria mantida a correção gramatical do período caso a forma verbal dava fosse flexionada no plural escrevendo-se davam. Vamos lá. Veja, questão de concordância. Tá? Vamos lá. Eu sinceramente, olha, eu confesso a você que eu teria errado a questão. Eu teria errado a questão. Tá? Eu erraria de boa. Tá? Vamos lá. Aliás, eu vou dar logo o gabarito aqui do CESP-NB. Seria mantida o gabarito do CESP-NB liberado errado. Tá? Detalhe, eu ainda estou assim achando que o CESP vai mudar, porque até agora o gabarito dessa prova é preliminar. Estou com a esperança de que eles vão mudar. Por quê? Olha para cá. Veja, o problema está aqui, ó, nesse dava que está aqui. Tá? Leiam o período. O surgimento de lides provenientes das inúmeras formas de relação jurídica então existentes. Aí vejo, qual o probleminha? Isso aqui, ó. É isso aqui. E o chamamento da jurisdição para resolver essas contendas
já dava início a situações em que constantemente as partes se viam impossibilitadas de arcar com os possíveis custos judiciais das demandas. Amigos, queridos, eu discordo já daqui. Eu não discordo nem do gabarito, eu discordo já daqui. Porque a questão está errada. Por quê, professor Rodrigo? Porque deveria o verbo já estar flexionado no plural. Era para a questão ser outra, CESP-NB. Era para a pergunta aqui ser assim. Era para estar aqui, davam, e a pergunta ser assim. É possível deixar o verbo no singular e a resposta ser errado? Por quê, professor Rodrigo? Porque eu tenho nitidamente a existência de um sujeito composto em que o segundo núcleo está em relevância, está em ênfase. Me desculpe que eu me empolguei, eu acho que você deve estar baixando o seu volume aí do seu notebook. Você deve ter baixado aí o volume do notebook. Não, me perdoe, eu realmente me empolguei aqui, mas é por empolgação e indignação, tá? E indignação. Então vejam só, volta para cá, não sei se eu volto para a questão, volta comigo aqui no meio. O segundo termo, se você não conhece relevância, ênfase de núcleo de sujeito, não pergunta esse tipo de coisa. Ora bolas. Porque os núcleos de um sujeito, eles podem estar separados por sinais de pontuação. Agora veja, professor Rodrigo, isso é comum? Não. Isso não é comum. O comum é que eu posso ter relevância para núcleo de sujeito com isolamento por vírgulas. Tá? Com isolamento por vírgula. Eu posso fazer isso. Tá? Não tem problema algum. Não tem problema algum. Agora, CESP-NB, eu vou até pegar minha gramática que está aqui. E você que fez a prova, vou lhe dar uma sugestão aqui. Eu vou dar uma sugestão aqui, vou dizer até para você o ano do livro, tá? Eu vou dizer a você o ano do livro. Aí eu vou, calma que eu vou ajeitar a sua vida, viu, concurseiro? É o livro de 1935, que é o livro Sintaxe de Concordância do professor Carlos Góes. Quem fez essa questão viu o canto do galo, mas sequer sabe que se trata de um galo. Viu? Porque no livro do professor Carlos Góes, ele diz o seguinte: se você estiver com um sujeito composto, com verbo anteposto ao núcleo de um sujeito composto, em que o segundo termo do composto venha entre travessões, deve-se deixar o verbo no singular. Mas isso é regra para sujeito composto posposto ao verbo. Isso não é regra para sujeito composto em que o verbo está em que o período está na ordem direta. Vai estudar. Se o professor só fica indignado, claro que eu fico. Por quê? Porque está ferrando com você. Aí você vai dizer, professor Rodrigo, e agora eu estou indo para o INSS. Tem problema, essa aula aqui era para questões polêmicas mesmo, do INSS. O que é que eu faço, professor, se eu for para o INSS? Você faz assim, se você for para o INSS e você enxergar qualquer coisa entre travessões no núcleo do sujeito, desconsidere aquilo como possibilidade de ser núcleo do sujeito. Ponto. Fácil. Eu resolvi sua vida. Acabou. Se você enxergar isso aqui, ó, vem cá. Pronto, você vai enxergar isso aqui. Vamos ser bem práticos. Pronto. Paulo, aí você vê assim, ó, e Maria, pronto, e Maria, aí você vai sempre assim, ó, vai ao cinema, pronto, é isso aqui que o CESP está pregando para você, pronto, aí, ó, porque esse termo para eles não tem validade. Eu só queria saber, meu amigo, você que fez essa questão, qual é a função daquele termo que está entre travessões. Ah, um termo interferente, intercalado, ótimo, qual é a função dele? Ali, com uma adição clara dentro do termo. Olha lá o texto aqui, ó. Aqui, ó. O surgimento de lides, tá? E o chamamento da jurisdição. Então, entendeu, meu amigo? Você que está me vendo agora na questão polêmica. Ah, professor Rodrigo, eu estou entendendo. Quer dizer que se eu enxergar qualquer coisa em que que seja tudo parte de um sujeito, mas aquilo tiver entre travessões ou entre parênteses, eu posso desconsiderar como núcleo do sujeito? Pode. Eles abriram precedente aqui para isso. Qualquer coisa a gente coloca como comparativo e nós vamos para a justiça, vai brigar e vamos ver o que é que vai dar. Combinaram assim? Paciência, paciência, paciência. Muito bem. Vamos para outra questão. Essa aqui não é polêmica. Tá? Essa aqui não é polêmica. Eu
trouxe para chamar a sua atenção, para dizer, opa, preste atenção, porque aqui tem uma armadilha. O CESP foi até bobinho na pergunta, mas eu preciso chamar a sua atenção para um detalhe. Qual é? Corta para cá. Veja, a pergunta está aqui. Ó. Olha aí. A pergunta está aí. A organização dos argumentos no texto mostra que seria preservada a coerência entre as ideias originais do texto, bem como sua correção gramatical, fazendo-se na linha 9 a concordância de alterada com manifestações da seguinte forma, as quais são alteradas. Veja só. Está aqui, ó. Esse aqui é a grande discussão. Tá? Eu colocaria aqui, né? Ele está dizendo que pode colocar as quais são alteradas. Veja, a pergunta é boba. Bastava que você lesse. Bastava a leitura e você perceberia. Você vai dizer, professor, e qual é a resposta disso aqui? Errado. Errado. Agora vamos escrever aqui. Ó. Errado. Ô, professor Rodrigo, por que isso aqui está errado? E está errado mesmo. Por que ele está errado e está errado mesmo? Porque, veja, leia isso aqui. Enfrentam-se teoricamente na prática as manifestações de saúde, a qual é alterada no seio da sociedade, devido aos efeitos da desigualdade da distribuição dos bens produzidos, à aquisição de uma multiplicidade de conhecimentos e erros, às possibilidades de domínio dos territórios e comportamentos e ao choque contínuo dos conflitos. Isso aqui está se referindo, toda essa ideia, às manifestações ou à saúde? Claro que é à saúde. É claro que é. Classicamente a saúde. Não daria para dizer as quais são alteradas no seio da sociedade, devido. Não dá. Agora vejam, qual é o perigo? Porque o CESP armou aqui para você uma arapuca. Qual é? Eu vou grifar aqui três. Aliás, eu vou grifar um carinha daqui, ó. Presta atenção. O a qual. Professor Rodrigo, quem é esse cara daqui? Pronome relativo. Veja que, aí você pergunta assim, ô professor, e o pronome relativo é um quê? É um pronome que eu ponho num determinado local do período e que ele se refere a um termo anteposto. É por isso que ele é denominado de pronome relativo. A palavra relativo advém justamente daí. Tá? Por que ele é chamado de pronome relativo? Porque o sentido do pronome só é captado quando eu percebo o termo a quem ele se refere. Por isso que esses caras fomentam ou fazem ou constroem ou elaboram a denominada, a partir de redação, o que se chama de coesão referencial. E eles promovem a anáfora, a anafórica. Quem gosta disso é a Fundação Getúlio Vargas. Tá? Só que qual o detalhe? Olha para cá. Rodrigo, ele está dizendo, aqui ele está puxando saúde, mas ele poderia puxar manifestações? Qual é a discussão que eu abro? É, quando eu estou com um pronome relativo e há dois substantivos antepostos a ele, eu posso retomar qualquer um deles? Pode. Mas pode desde que o sentido da oração adjetiva, que é a oração que ele introduz, permita. Você vai dizer, Rodrigo, eu não estou entendendo. Vou te dar um exemplo clássico. Corta para cá. Aqui, ó. Eu gosto muito desse exemplo aqui, ó. Eu digo assim, o preço das ações que, se espaço na bolsa está abaixo reticências, tá? Do valor de mercado. Aí eu tenho um dilema, eu quero colocar nesse espaço aqui o verbo negociar, tá? Aí você começa a me perguntar, ô professor Rodrigo, peraí, eu entendi, eu quero colocar negociar, mas a minha pergunta é, este que está aqui, ó, aqui está a oração adjetiva, ó, aqui está a oração adjetiva. Por que oração adjetiva, professor Rodrigo? Porque o pronome relativo introduz oração adjetiva. Aí você pergunta, tá certo, professor, beleza. Mas ele vai retomar quem aqui? Ele vai retomar ações ou ele vai retomar preço? Eu estou em dúvida. Como é que eu faço aqui? Qual é a norma? Qual é a regra? Olhe para a lógica da oração adjetiva. Porque o que é que a banca vai fazer com você? Vai propor exatamente o que eu disse. Ele vai te colocar num dilema.
num dilema para dizer a quem ele se refere. Qual é o termo a quem ele se refere? E você só vai conseguir perceber isso quando você parar para raciocinar a lógica da oração adjetiva. Vamos lá comigo. Olha só, tá bonito aí, tá aparecendo para você aí, ó. Garanta sua aprovação. Semana do INSS. Olha aí, ó. Nossos cursos com quantos por cento aí, ó? Vai aparecer agora. Confira nossos cursos preparatórios para o INSS. Está aparecendo na sua tela aí agora. Aproveita aí, viu? Semana do INSS, 30% de desconto em nossos cursos. 30% de desconto em nossos cursos aí, não é isso? Maravilha, olha aí, ó. Apareceu de novo aí, cadê o desconto aí? Apareça, aproveite aí, aproveite. Olha aí, 30% de desconto só nessa semana do INSS, aproveite aí, tá? Então, você pergunta, professor, o que vai retomar quem? A lógica. Olha para cá, olha para cá. O verbo é negociar. Na bolsa, eu negocio ações? Negocio, então eu posso retomar ações e dizer o preço das ações que se negociaram na bolsa. Aí você pergunta, professor, mas veja, na bolsa eu também negocio o preço. Negocia? Então eu posso também retomar preço e dizer o preço das ações que se negociou. E aí eu estou trabalhando com preço. Então não se esqueçam disso. Isso é pegadinha de banca. O CESP trabalha bem esse tipo de estrutura. Então, saca como é que eu faço, professor? Detalhe, veja o sentido, veja a semântica. Tá bom assim? Corta para cá. Vamos ver outra questão aqui agora. Boa questão. Boa questão. Professor, é polêmica? Não. Não. Ela não é polêmica, mas ela é lisa. Se você não tiver cuidado, você escorrega. Veja, o CESP tem um histórico maravilhoso de questionamentos a respeito de emprego do infinitivo na língua portuguesa. Tá? Se você agora, quando eu falei a palavra infinitivo, se arrepiou todinho ou todinha, vá à gramática e pergunte e veja o que é infinitivo. Não se esqueça, você precisa se lembrar aqui, ó, de que na língua portuguesa o infinitivo se biparte em infinitivo pessoal e infinitivo impessoal. Ele se biparte, tá? Lembre-se de que o infinitivo pessoal, o nome já está dizendo. Quando eu falo que ele é pessoal, é que ele possui sujeito. Com o professor Rodrigo, como é que eu conjugo um verbo no infinitivo pessoal? Corta para cá, olha só. Para relembrar aqui, ó, tá? Infinitivo pessoal. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Como é que eu conjugo assim, ó? Assim, tá? Essas são as desinências. Professor, como é que eu faço para conjugar um verbo no infinitivo? Entre com o verbo do jeito como ele é. Do jeito como o verbo é. Como assim? Olha para cá. Eu quero conjugar o verbo ser, entra como ele é, ó. Ó. Entra como ele é, ó. 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 Entra como ele é, ó. Ser, ser e ser, sermos, ser de serem. Isso é infinitivo. Só que não é só conjugação no infinitivo. O CESP vai tocar a respeito do emprego, da concordância com o infinitivo. E existe uma regra em que eles sempre vão lá e arrancam a casca da ferida. Qual é a regra, professor? Qual é a regra? Para falar da regra, eu tenho que falar de uma primeira regra. Qual é a primeira regra? A primeira regra diz assim: se você for construir qualquer sentença, aqui ó, se você for falar qualquer sentença em que haja um sujeito próprio para o infinitivo, o sujeito é próprio do infinitivo, você é obrigado a flexionar o infinitivo de acordo com esse sujeito. Como assim, professor? Vamos lá. Papai e mamãe compraram doces para os seus netinhos comerem. Não tem jeito, vai ter que flexionar porque tem netinho no meio. Entendeu? Tem netinho lá no meio que é o sujeito do infinitivo. Tá? Os diretores deixaram o contrato para tu assinares. Tem que flexionar. Por quê, professor? Por conta do sujeito. Então, qual é a regra básica? Se o sujeito for próprio do infinitivo, você é obrigado a flexionar.
Eles perguntam sobre isso, professor? Não. Não perguntam. Por que não? Porque é muito óbvio, é tranquilo. Mas a segunda regra, não. Sobre a segunda regra, sempre há questionamentos. Qual é a segunda regra? A segunda regra diz o seguinte: se o sujeito do infinitivo ele for idêntico ao sujeito da oração anteposta e ele vier oculto, a flexão do verbo do infinitivo ela é facultativa. Você vai dizer, como é? É tranquilo, é fácil. Vem para cá. Aqui, ó. Ó. Eles compraram um carro novo para... Veja, aí você ficou em dúvida. Eu não sei se eu devo colocar aqui para passear nos, sei lá, nos fins de semana ou para passearem nos fins de semana. Caramba, Rodrigo. E aí, professor, é passear ou é passearem? Como é que eu devo proceder? Calma. O que é que você tem que ver? O sujeito, a pergunta você vai, quem é que vai passear? Não, quem vai passear são eles, Rodrigo. Eles que compraram o carro. É isso mesmo? É. Aqui, ó, eles compraram, corta para cá, aqui, ó, estou vendo aqui, professor. Ele, sujeito do verbo comprar, é isso mesmo. Quem é o sujeito, então, desse passear? Ele está oculto. Veja que ele não aparece, ele está oculto, beleza. E quando eu analiso, é o próprio eles. O que é que a norma diz gramatical? Se o sujeito do infinitivo é o mesmo da oração que o precede e ele está oculto, a flexão é facultativa. É facultativa. Eu digo assim, olha, tu estás doente. Tu estás doente, apesar de não apresentar febre. Estou correto. Ou eu poderia dizer, tu estás doente, apesar de não apresentares febre, concordando lá atrás também com o tu. Então, grava isso. Se o sujeito ele é idêntico, a flexão é facultativa. Olha o que o SESP perguntou aqui. Olha para cá. Olha só. Então, vamos lá. Veja só. Ele diz, as regras gramaticais e a coerência textual permitem que o trecho sermos modernos e entrarmos seja substituído por ser moderno e entrar. Opção em que não se evidencia o sujeito das orações, ao contrário do que ocorre quando se emprega o infinitivo flexionado. O que é que eu tenho que fazer? Vai lá para o texto. Eu tenho que vir para o texto. Está aqui o texto. Vamos lá. A dominação e a colonização do mundo são, portanto, as últimas palavras da modernidade. E por isso, dê uma sacada agora. Dê uma sacada. Temos. Quem é que temos? Nós. Nós temos de nos perguntar: qual é o preço a pagar para sermos modernos e entrarmos? Quem é o sujeito daqui também é o nós. E está oculto. Por sinal, está oculto nos dois. Professor, se o sujeito do infinitivo é o mesmo, portanto, eu posso flexionar ou não o infinitivo. Cuidado, porque olha para cá. Observem. Veja que ele colocou a opção ser. Observe aqui, ó. Ser moderno, tá? Ser moderno. Vejam que o predicativo acompanhou o singular. Ser moderno e entrar no mundo global. Então, guardem isso, guardem. Já sabem como é que se trata esse tipo de questão, se você, porventura, empregar ou encontrar questão com infinitivo. Combinado assim? Vamos de novo, continua comigo, tá? Boa. Eu trouxe uma questão aqui agora, que também não lê lá essas polêmicas todas, mas fica como alerta para você. Presta bem atenção. O SESP vai perguntar alguma coisa na sua prova sobre verbo. Podem ter certeza disso. A possibilidade de eles questionarem alguma coisa sobre verbo é muito grande. Professor, o senhor acha que ele vai questionar sobre conjugação de verbo? Não diretamente, como a FCC faz.
mas é muito provável que eles façam questionamentos a respeito de emprego de tempos e modos verbais. Notadamente, 3 tempos. Corta para cá, por favor. Eu vou colocar assim, ó, para você. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Com quem, professor, eu preciso ter cuidado? Com 3 tempos. Quais são eles? O presente, o pretérito imperfeito e o futuro do pretérito, todos, claro, do modo indicativo. Tá? Indicativo. Você vai dizer assim, ô, professor Rodrigo, por que essa preocupação tão grande com a questão do tempo, ou desses 3 tempos, professor? Por que essa preocupação tão grande? Por uma razão. Tá? Esses 3 tempos apresentam uma quantidade absurda de empregos. Uma variação enorme de empregos. Por exemplo, o presente do indicativo. Né? As pessoas me perguntam muito, professor, eu posso falar assim, na próxima semana eu vou ao shopping? Eu não deveria dizer assim, na próxima semana eu irei ao shopping? Poderia. Mas eu tô correto se eu disser na próxima semana eu vou ao shopping? Está correto. É o emprego do presente do indicativo para indicar futuro próximo. Perfeito. Acompanhado de adjunto adverbial de tempo. Perfeito. Hã? Algumas pessoas me perguntam assim, ô professor, dá para empregar o pretérito imperfeito para uma ação no passado situada, uma ação única no passado? Dá, não tem problema nenhum. Eu posso dizer assim, eu digo assim, em 1939, Hitler invadia sei lá, não sei se é a Normandia. Ele invadiu. Ele invadiu. Ah, professor, quer dizer que dá para usar o pretérito imperfeito para aplicar no lugar do pretérito perfeito para indicar uma ação situada no passado, uma única ação situada no passado, quando o tempo dessa ação ele é bem claro. Exatamente. Então tem muita coisa. Agora eu chamaria muita sua atenção para o futuro do pretérito. Você vai dizer, por quê, professor Rodrigo? Porque ele é delicado, ele já é complicado. Imagine, futuro do passado. Vê que negócio complicado da gota. Né? Ele já é complicado de ser entendido. E futuro do passado. Meu Deus do céu. Que loucura. Mas há uma pergunta de que o CESP e outras bancas adoram. Que é o seguinte, o futuro do pretérito indica uma ação impossível? É isso mesmo? O futuro do pretérito indica uma ação que jamais se realizaria? É isso mesmo? Não. O futuro do pretérito em muitas situações indica apenas uma ação condicionada. Bota aqui na aberta. Eu costumo muito usar o exemplo um copo de água assim, ó. Eu digo assim para você, olha, se aqui houvesse suco de laranja, eu beberia. Sempre dou esse exemplo. Se aqui houvesse suco de laranja, eu beberia. A minha pergunta é, a minha ação de beber, ela é impossível? Não. Não. A minha ação de beber, ela está apenas condicionada. Ela aconteceria se a condição se implementasse. Então vejam, isso é uma pergunta sempre repetida pelo CESP. Olha para cá, olha só, olha só. Olha essa parte aqui, ó, ocupar-se-ia. Tá? Ocupar-se-ia. Dá uma sacada. O tempo verbal empregado em ocupar-se-ia indica que se trata de uma afirmação condicionada pelos argumentos a respeito da ação de ocupar-se, para sugerir que, de fato, não se realizam esses objetivos da ciência. O que é que ele está dizendo? Que a ação de ocupar-se não é possível. Isso é certo? Não, está errado. Por quê, professor? Porque o futuro do pretérito, indicação condicionada, indicação possível, indica um talvez. Indica um talvez. Não é ação impossível de se fazer, de acontecer. Então, gravem isso. E eu queria chamar outra sua atenção. Eu vou julgar logo isso aqui, tá? Em errado, o gabarito dá errado, e é errado mesmo, e é errado mesmo. Mas eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. Tenha muito cuidado. O CESP já fez esse tipo de pergunta.
a gente aprende que modo indicativo é para certeza e modo subjuntivo é para dúvida. Muito cuidado. Em muitos contextos, é possível expressar certeza com subjuntivo e em muitos contextos é possível expressar dúvida e indagação com o indicativo. Por exemplo, o futuro do pretérito, por exemplo, é um tempo típico para indicar suposições, dúvidas, indagações. Seria ele a melhor testemunha para o processo? Isso é dúvida, isso não é certeza. Então tenham bastante cuidado, tá bom? Olha para cá. Tá? Veja, eu trouxe essa outra questão única e exclusivamente, tá? Única e exclusivamente para chamar a sua atenção para um detalhe, que é aqui, ó, que é esta nomenclatura aqui, ó. Que é esta nomenclatura aqui, forma verbal condicionada. Só isso. Esta nomenclatura. Professor Rodrigo, por que eu estou chamando isso? Porque isso aqui não é controvertido, mas é uma nomenclatura que só o CESP usa. Eu estou chamando a sua atenção. Porque você poderia perguntar, professor Rodrigo, o que é forma verbal condicionada? O que é uma forma verbal condicionada? O que é que significa dizer isso? Se eu tivesse numa prova aqui da Fundação Carlos Chagas, eu não chamaria de forma verbal condicionada, né? Porque a FCC fala de quê? Fala de articulação ou de correlação entre formas verbais. Entre formas verbais. Mas vamos lá, professor Rodrigo, o que é uma forma verbal condicionada? É uma forma verbal, presta atenção, que outra não poderia ser usada em seu lugar, que não seja ela mesma. Em outras palavras, uma forma verbal condicionada é aquela que foi colocada lá porque alguma coisa da estrutura exigiu que fosse ela ali empregada. Fosse ela ali empregada. Então, Rodrigo, aí você poderia dizer, professor, e quais são os condicionamentos para formas verbais? São vários. São vários. Um dos condicionamentos, por exemplo, é a oração concessiva. A oração subordinada adverbial concessiva condiciona o tempo verbal ao modo subjuntivo. Pelo menos isso acontece em 99,9999% dos casos. Entendeu? Quando você fala, mesmo que ele seja, você já joga para o subjuntivo. Já vai para o subjuntivo. Ainda que ele chegue, já vai para o subjuntivo. Isso é condicionamento de forma verbal. Então, olha para cá. Quando eu olho para isso aqui, ó, ele está dizendo que esta forma que está aqui, ela está condicionada. O tempo verbal empregado em ocupar-se-ia indica que se trata de uma afirmação condicionada. Tá? Condicionada. Tá? Pelos argumentos a respeito da ação de ocupar-se. Para sugerir que, de fato, não se realizam esses objetivos da ciência. Tá? Para sugerir que, de fato, não se realizam esses objetivos da ciência. Aliás, não, eu estou lendo errado aqui, né? Eu que li errado. Vai aqui, desculpe. A forma verbal torna está condicionada em que ocorre. Por isso, sua substituição por torna, perdoe-me, eu que li errado aqui, desrespeitaria as regras gramaticais. Queridos, leia isso aqui. Leia esse período aqui. Por exemplo, se cada caçador reparte sua presa apenas com a família imediata, é mais provável que a caça se torne fortemente competitiva. Um dos condicionamentos verbais existentes, e aí não tem jeito, tá? Não tem jeito. Daqui a pouco eu vou responder a uma dúvida, chegaram aqui algumas dúvidas, tá? Maravilha, nós estamos com audiência nesse momento ao vivo de mais de 2.000 pessoas. Tem quantas pessoas? 2.000 e alguma coisa.
quase 2.100 pessoas ao vivo nesse exato momento assistindo nossa aula. Ó, meu amor, um beijo para você, tá? Todo mundo aí, um beijão para quem está assistindo nesse momento. Sinta-se abraçado, obrigado pela sua audiência. Daqui a pouco eu vou responder dúvida aqui de Luiz Vieira, de William Guimarães, que eu estou recebendo aqui, tá bom? Presta atenção. Professor, quais são as formas verbais, ou quais são os condicionamentos verbais que existem? Anote aí para você alguns. Anote. E aí eu lamento. Quem você que está me vendo agora, eu lamento. Sinto muito, você vai ter que decorar algumas coisas. Eu lamento muito. Por exemplo, vem para cá. Tá? É muito comum você ter o presente do indicativo se correlacionando com o presente do subjuntivo em orações subordinadas. Tá? É muito comum que o pretérito perfeito do indicativo ele se correlacione numa estrutura, num condicionamento verbal com o pretérito mais que perfeito do indicativo. Tá? É muito comum. Tá? É muito comum que o futuro do presente do indicativo, tá, se correlacione com o futuro do subjuntivo. Tá? E é muito comum que o futuro do pretérito do indicativo se correlacione com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Você deve estar aí olhando para a minha cara agora, dizendo, tá, Rodrigo está de sacanagem comigo. Né? Acha que eu vou decorar essas, né, essas coisas todas? É fácil, não dá para ficar... Calma, anota aí. Anote aí, corta aqui para o slide, deixa os meninos aqui, ó. Pode cortar para o slide. Quero dizer a você que essa aula vai ficar gravada. Não vai ficar gravada, vai para o YouTube. Tá? Avisa aí, ó, pode cortar para mim. Avisa aí aos amigos, vai ficar gravada no YouTube. Você vai poder assistir, avisa aos amigos. Tá? Olha, tem um negócio lá, o professor avisou um monte de coisa importante para o INSS. Vai assistir a aula. Avisa aí para os amigos. Ah, não vai avisar não. Porque a gente vai dizer, não vou avisar não para não avisar para a concorrência. Bobagem. Não funciona assim não. Quem está preparado vai passar. Esse negócio de, eu não aviso, não esqueça isso, pode avisar. Né? Se você tiver de passar, você vai passar. Se a vaga for sua, vai ser sua, você vai passar mesmo. Melhor esse espírito, entra aí na esfera e na era de Digimon, ou seja, vamos evoluir, vamos melhorar, tá bom? Numa boa? Então, ó, Rodrigo, professor, como é que eu faço então aqui? Quer uma sugestão de coração? De tio Rodrigo, vem cá. Decore essas duas aqui, ó. Elas caem muito. Tá? Decore essas duas. Pode vir comigo na câmerazinha fechada, elas caem muito. Na prova de escrivão da PF, eles cobraram isso aqui. Tá? Decore, é fácil. É assim, ó, quando eu passar no INSS, vírgula, eu vou mandar uma mensagem para o professor Rodrigo. Não, estou brincando. Anote agora falando sério. Botei assim. Quando eu passar, vírgula, eu viajarei mais. Pronto. Quando eu passar, que é isso, futuro do subjuntivo, eu viajarei, futuro do presente. Agora, não vamos para o condicional, né? Se eu passasse, é chato, não fala assim não. Se eu passasse, eu viajaria mais. Mas pode acontecer, né? A gente acabou de ver que o futuro do pretérito tem uma ação que pode acontecer, ela só está condicionada. Aí depende de quê? De você estudar e passar. Tá bom? Então decora essas duas, ok? Corta para cá. Volta para cá. Vamos para outra? Vamos para outra? Vamos para outra? Veja, tá grande esse negócio aqui. Eu me preocupo com alguns detalhes. Preste atenção. É muito provável que caia indagação sobre emprego do acento grave na sua prova. Professor Rodrigo, lembre-se, a banca não precisa, o CESP não precisa escrever na sua banca lá, crase, não precisa. Ele não precisa escrever crase para cobrar, basta ele colocar regência. Porque é um fenômeno decorrente da regência. Tá? Aprenda isso. Se colocar regência no seu conteúdo e ele cobrar crase, está coberto de razão. Tá? Veja, por que eu trouxe uma questão dessas? Professor, pode cair uma questão dessas? Pode. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular essa questão, eu vou para essa outra questão daqui. Ó. Eu vou para essa questão daqui. Pode cortar para cá, por favor? Corta para cá, olha só. Eu vou para essa questão daqui, depois eu volto para outra. Veja só. Nas linhas 6 e 13, o emprego do sinal indicativo da crase em a falência, às vezes,
Justifica-se pela regência verbal. Ó, tá lembrado que eu disse há pouco que eu quero falar com você sobre regência? Lembram disso? Porque não se esqueça, quando eu falo regência, eu pressuponho um processo de dependência. Não se esqueçam disso. Você vai dizer assim, ô professor Rodrigo, o que é regência? Demonstra aí pra gente o que é regência. Bom, numa linguagem bem simplória, é isso aqui, vem cá. Aqui, ó. Eu gosto de uva. De uva. Pronto. Aí você vem aqui e faz assim, ó. Saber o que é uma regência? É isso aqui, ó. Você tem uma preposição aqui que ela faz assim, ó. A preposição integra o complemento, mas pertence ao verbo. Percebeu? Há uma zona de interseção. A preposição integra o complemento, mas pertence ao verbo. É uma zona de interseção. Nesta zona de interseção é uma regência. A regência é essa relação de dependência entre um termo e o seu entre um termo e o seu complemento. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós professores, e aí eu estou no mesmo meio, quando nós professores ensinamos a questão da crase para vocês, emprego do acento grave, nós professores sempre dizemos isso aqui, vem cá. Aí faz assim, ó. O que é crase? Aí o cara bota, decora aí, meu amor, vê agora aí, a preposição a, que vai se fundir com o a ou as artigos, né? Que vai se fundir com os demonstrativos, aquela, aquelas, né? Aquele, aqueles, com o aquilo, né? E com o a qual, tá? E com o as quais. Pronto. Quando nós, professores, falamos de crase, a gente fala disso aqui. Aí o que é que vem aqui? Aí diz assim, ó, esta preposição aqui se encontra num termo regente, tá? E esses elementos se encontram no termo regido. Regido. Professor, isso é mentira? Não. É isso mesmo. Só que não é tudo assim. O CESP está perguntando ali um negócio legal. Não é tudo assim. Por exemplo, vem cá. Eu gosto desse exemplo. Aqui, ó. Pronto. Vamos dar esse exemplo aqui. Pronto. Aqui, ó. Suponha que eu aplique acento grave nos dois. Não precisa mandar mensagem para mim perguntando. Toda vez que eu escrevo isso aqui, todas as vezes que eu escrevo essa frase, alguém me manda uma mensagem, mas o à noite, que tem acento grave, é uma locução adverbial de tempo. Eu digo, não deveria ter vírgula. Não precisa. Locução adverbial formada por 2 vocábulos, até 3, 4 vocábulos, pontuação é dispensada, a não ser que seja imprescindível para o sentido, para o contexto, etc. e tal. Não precisa me perguntar isso, então eu já respondi para você. A questão que eu estou querendo indagar é o seguinte, quando eu apliquei os 2 acentos aqui, os 2 acentos nasceram por questões de regência? Não. Olha para cá. Quem nasceu por questão de regência foi esse A, foi aqui, ó. Porque quem chega, chega a. Então eu tenho a preposição do verbo chegar e eu tenho o artigo de fazenda, tá? E eu tenho o artigo de fazenda. Aí eu tenho, como é que se diz? Quantas pessoas aí? Agora nesse momento? 2.000 pessoas, maravilha. Olha só, eu tenho a preposição com o artigo, tá? Estava perguntando aqui ao nosso assistente aqui, pode cortar comigo, você ouviu falando no off aqui, foi perguntando aqui ao Kleber, não é isso? Perguntando aqui quantas pessoas, estamos aqui com mais de 2.000 pessoas, quase 2.500 pessoas, quase 3.000 pessoas chegando aí, maravilha, tá? Então aqui, nesse A primeiro, no segundo aqui, eu tenho regência, mas olha, presta atenção, no primeiro que está aqui, ó, isso aqui não é regência. Você poderia me perguntar, ô professor Rodrigo, aqui para nós, cá para nós, não conte para ninguém não. Não conte para ninguém não, é só para você que vai para o INSS. O professor quer dizer, o senhor está querendo me dizer que o acento grave que é aplicado sobre as locuções adverbiais de núcleo feminino, ele é um acento grave não oriundo de uma regência? Exatamente. Você vai dizer, professor Rodrigo, e ele veio por quê? Há uma discussão, inclusive gramatical, se realmente nessas locuções adverbiais existe crase. Porque crase é A mais A. Alguns autores defendem que não há crase, há apenas a aplicação do acento grave. Para quê? Para desfazer possíveis ambiguidades que tais locuções de núcleo feminino poderiam gerar.
Não precisa saber disso, basta saber que não tem regência nas locuções adverbiais. Não é regência. Regência é quando alguma coisa pede, vai para frente e faz parte do outro. Isso é regência. Entendeu isso aqui? Gravou direitinho, então volta para cá. Olha para cá. Aí quando eu venho aqui, ó, justifica-se pela regência verbal, olha a resposta. Errado. Errado. Não é justificativa por regência verbal. Não é regência verbal. Tá? Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma prova. Você viu? Eu gravei, se você não viu ainda, depois, vá ao YouTube, meu canal, assine você que está me vendo aqui. Eu tenho um canal no YouTube, procure no YouTube Professor Rodrigo Bezerra. Eu tenho mais de 130 vídeos lá gravados. Se você quiser dicas de português, orientações mais, vá ao YouTube, assine o meu canal. Curta lá a nossa página no Facebook para você ver. E aí eu quero chamar a sua atenção. Veja lá meu vídeo que eu gravei sobre a mosquita que a presidenta falou. Você viu? Nossa presidente Dilma Rousseff falou mosquita 3 vezes no negócio lá. Eu gravei um vídeo lá. Nosso vídeo está chegando a 20 mil visualizações. Eu preciso da sua ajuda, por favor. Por que eu estou pedindo isso? Porque eu dei uma bolsa para a presidenta Dilma do nosso curso de língua portuguesa começando do zero. Ela ganhou uma bolsa. E até agora ela não se inscreveu no nosso curso de português. Com todo respeito, vai lá assistir ao meu vídeo, você vai ver todo respeito. Eu falo todo cerimonioso, todo bonito, todo respeitoso. Eu dei uma bolsa a ela. Nós temos um curso de português começando do zero maravilhoso. 22 aulas, tem livro, tem apostila em PDF. Eu explico tudo direitinho. Por favor, me ajude. Esse vídeo tem que chegar lá. A bolsa está aqui, eu quero dar à nossa presidente Dilma Rousseff a nossa bolsa do curso de português começando do zero. Me ajude a divulgar aquele vídeo lá. Vá no YouTube e veja lá, eu estou falando lá sobre mosquita. Mosquita, pesquise assim, mosquita existe, vai aparecer o nosso vídeo lá, tá bom? Me ajude lá que eu quero dar a bolsa à nossa presidente da República, Dilma Rousseff, tá bom? Então, voltando para cá, olha só. Então, errado. Aí, quando eu olho para isso, eu venho para cá, ó. Ó, veja. Professor Rodrigo, olha para cá. Professor Rodrigo, o senhor acha que a banca do SESC vai complicar com crase? Não sei. Mas pode, pode. Lembre-se de que você está indo para um concurso em que há milhares de pessoas. Milhares de concorrentes. O CESP deve acochar um pouquinho a prova. Se ele resolver acochar com crase, professor, o CESP vai correr para onde? Semântica. O CESP vai correr para semântica. Como assim, professor? Vai pegar o acento grave e vai levar você a raciocinar semântica, sentido. Vai raciocinar sentido. Por exemplo, não se esqueça disso. O acento grave não é só um tracinho lá, não. Ele indica também semântica. Então, por exemplo, olha para cá. Por exemplo, isso aqui, ó. 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 Cheirar a gasolina e cheirar a gasolina, tá? São coisas totalmente diferentes. Tá? Semântica, tudo diferente aqui. Cheirar a gasolina sem a crase é cheirar. Cheirar a gasolina com crase, pelo amor de Deus, crase não provoca alteração fonética. Não diga cheirar a gasolina, não faça isso. É cheirar a gasolina do mesmo jeito. É exalar cheiro, é estar fedendo a gasolina. Isso é semântica. Não se esqueça disso. Qual é a dica, professor? Eu estou indo para a prova do INSS. Qual é a dica aqui, ó? Ei, o acento grave é um indicador de sentido. Quando você aplica o acento grave, você particulariza, você determina, você especifica um determinado termo. Não se esqueçam disso. Então, preste atenção, olha para cá. Cuidado, porque do ponto de vista semântico, veja, João nunca foi à escola. É totalmente diferente de João nunca foi à escola sem o acento grave. Não se esqueçam disso, tá? São duas estruturas semânticas totalmente diferentes. João nunca foi à escola é diferente de João nunca foi à escola sem acento grave. Mas em que, professor, os dois estão certos? Estão certos. Aí você vai ter que olhar o contexto. Porque se João estiver matriculado numa escola, ele nunca foi à escola com o acento grave. Se João nunca foi à escola, ele está matriculado, mas ele nunca foi à escola com o acento grave, porque ele nunca foi àquela.
Mas se João é analfabeto de pai, mãe e parteira, ele nunca pisou num colégio, ele não sabe o que é um professor, ele é analfabeto. Analfabeto. Portanto, ele nunca foi a nenhuma escola, a escola alguma. E nesse caso, eu estou usando só preposição. Grave isso, preste atenção nisso, porque existem esses aspectos semânticos de emprego do acento grave. Olha para cá. Então, olha o que o CESP perguntou aqui nessa questão. E eu concordo com o CESP e com o gabarito. Olha o que eles fizeram lá. Em direito à alimentação, o uso de sinal indicativo de crase é um recurso imprescindível para a compreensão. O que é compreensão? Semântica do texto. O que é que você tem que avaliar? Se eu posso analisar com o sentido genérico ou com o sentido específico. Quando eu olho o texto, observem, ele está aqui, Cadê aqui o direito à alimentação? Está aqui, para o direito à alimentação. Tá? Para o direito à alimentação. O que é que eu quero? Como o meu tempo já está se esgotando e eu ainda quero falar alguma coisa? Professor Rodrigo, esse acento grave daqui, ele é imprescindível? Não. Depois você pega o vídeo, põe a pausa, leia que você vai ver. Ou seja, eu posso retirar o acento grave? Pode. Mas vai mudar o quê? O sentido. Aí eu estou indo para o INSS. Qual é a preocupação que eu tenho que ter? Olha para cá. É cuidado com a palavrinha sentido, compreensão, semântica. Essa é a palavra-chave. Sentido, compreensão, ou então com semântica. Geralmente, ou então com a palavra coerência, lógica. Eles vão usar essa palavra. Se eles forem cobrar isso, ele vai dizer, a retirada do acento grave, se falar em sentido, pode retirar, mas não vai mudar sentido, é sempre errado. Porque colocar ou retirar acento grave sem alterar sentido, só se for um caso de crase facultativa. E que, diga-se passagem, os casos são bem conhecidos. Diante de pronome possessivo adjetivo feminino no singular, tá? Diante de nomes próprios personativos femininos, e depois da preposição até. Então, tirando esses três casos, se ele falar em retirar acento grave, sem mudar o sentido, a resposta é sempre errada, é sempre errado, o gabarito vai ser sempre falso. Combinado? Volta para cá. Muito cuidado. E outra, cuidado com essa história. Cada termo tem sua regência. Cada coisa tem sua regência. Então, veja, o emprego do sinal indicativo de crase em as ondas é facultativo, tá? Uma vez que a palavra igual, que equivale a como, dispensa a preposição, sim, equivale a como, o que é que tem a ver, pode ver só, igual é igual a alguma coisa, como é outra história. Eles apresentam sentidos semelhantes, mas as regências são diferentes, então fique atento quando a banca propuser coisa de, eu vou trocar fulano por cicrano, não vai mudar nada. Opa! Observe a questão da regência, porque muitas vezes cada um tem sua regência. Portanto, isso aqui era errado. Por que errado, professor? Porque não tem nada de facultativo. Corta para cá, por favor. Tá? Quando eu olho aqui, vestir as crianças e eles foram para a escola, fui cortada, tal. Cadê? Os preços aumentaram igual às ondas. Eles aumentaram igual às ondas do mar. Não tem nada de facultativo nessa caso aqui. Olha só. Alguém está perguntando aqui. William Guimarães, alguma dica de redação oficial para hoje? William, tem que ler o manual de redação da Presidência da República. Notadamente na forma de tratamento das autoridades. Tenha cuidado, vai ter que decorar, não tem jeito. A sugestão, primeiro, decore as características da redação oficial. Tá? Decore. Cuidado com uma perguntinha safada que eles dizem lá, que eles sempre usam, que é assim, existe um padrão oficial de linguagem. É sempre essa pergunta. O Sérgio já perguntou isso com a gente 50 vezes. A resposta é sempre errada. Não existe padrão oficial de linguagem.
Existe um padrão ofício, não confunda com padrão oficial de linguagem. O que existe é padrão formal de linguagem, tá? Então você tem que ter cuidado com as características, tá? Estuda aquilo, é rapidinho, com a forma de tratamento, como é que eu devo tratar as autoridades. Quem é que, por exemplo, vai ser tratado por Vossa Excelência? E quem é que vai ser tratado por Vossa Senhoria? Tem que ter muito cuidado com isso. Forma de fechamento, como é que eu fecho? Como é que eu me refiro para fechar? Tá bom assim? Beleza. E Luiz Vieira, o adjetivo acompanha a flexão do verbo no caso do infinitivo, ser moderno, sim. Tem que acompanhar. Aliás, quando você estiver trabalhando com concordância do verbo ser, se houver predicativo, a concordância é sempre dupla. O que é isso? Se houver predicativo para o sujeito, o verbo ser vai sempre estar concordando ele e o predicativo com o sujeito. É sempre uma concordância dupla. Tá bom assim? Numa boa? Eu acho que, galera, eu estou chegando ao final do meu tempo, tá? Eu acho que eu também eu teria mais uma questão só, ou duas, mas meu tempo está no final, também são bem tranquilas, tá? Qual é a nossa deixa, qual é a nossa orientação? Primeiro, veja só, eu queria deixar para você o seguinte, pelo amor de Deus, eu estou vendo tanta gente escrever para mim dizendo assim, esse é meu concurso da vida. Que é isso, galera? E se não passar, vai fazer o quê? Vai desistir? Não faça isso. Não faça isso. Porque você hoje é outra pessoa totalmente diferente do ontem. Hoje você está estudando, hoje você tem bagagem, hoje você tem conhecimento. Então é só você caminhar. Professor, e se eu passar no INSS? Ótimo, feliz, manda e-mail, manda mensagem, comemora. Professor Rodrigo, e se eu não passar? Continua, estratégia. Revê onde foi que você errou. Eu fiquei sabendo, isso não é conversa, é que eles vão organizar novo concurso para 2017, com posse provavelmente em 2018, porque o déficit é muito grande. Então não desista, pelo amor de Deus, tá? E mais uma vez, gente, conte conosco aqui do Sérgio Cursos Online, tá? Nós temos inúmeros cursos, aproveite nossos cursos, nossos isolados, aproveite meu projeto Começando do Zero. Eu estou brincando com a presidenta, mas é um curso maravilhoso, tá? Com muitas aulas para você literalmente melhorar absurdamente em língua portuguesa, tá bom? Olha, vou deixar vocês agora com meu amigo, meu mestre, que está chegando aqui, não sei se está chegando aqui, professor Jairo Teixeira. Ele disse, Rodrigo, hoje eu vou dar a dica para a galera de raciocínio lógico, como é que resolve algumas pegadinhas do CESP-UNB. Ele vai dizer, tem muita coisa que não tem lógica nenhuma, não sei o quê, mas o CESP é assim. Eu vou dizer, olha, para responder assim. Então, pelo amor de Deus, não sai daí não. Avisa a galera. Professor Jairo Teixeira com raciocínio lógico daqui a pouco para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço, um beijão e um excelente concurso.